Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Verso 32. Mateus 27, 32. A epígrafe do texto é a crucificação. Glória a Deus. Mateus 27, 32. Aleluia. Jesus é bom. Glória. Aleluia. Todos encontraram? Posso ler o texto? Minha Bíblia diz assim, ó: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. 36. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, 43, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto para baixo, ou abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor, meu Deus, nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor, poderosa, possa estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém
e amém. A gente tem uma passagem aqui, um texto que traz para nós algumas verdades sobre a nossa vida com Jesus. Algumas coisas que a gente não tem por hábito de ouvir, né? Porque é muito difícil, eu vou dizer, trazer essa mensagem, por exemplo, né? Não fui eu que escolhi, eu orei, o Espírito Santo me deu esse texto e eu trouxe para você. E a gente vai caminhar nele versículo a versículo para procurar compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E ela diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Por que que esse cara levou lembrando que a cruz ela não estava inteira, era a viga lateral, tá? Não era aquela que faz assim, é só aquela que faz assim, tá? Por que um cara teve que levar a viga? Em primeiro lugar, aquela madeira é extremamente pesada. Seria difícil já para um homem comum levar uma madeira daquela, né? Porque é pesada. Aí a gente olha para Jesus e começa a refletir sobre o seu estado físico, não é? Lembrando que ele foi crucificado meio-dia, você viu ali, na hora sexta. E ele morreu na hora nona, 3 horas da tarde. Então ele ficou 3 horas pendurado na cruz. Amém? Mas ele foi preso às 6 horas da manhã. Então, das 6 horas da manhã até o meio-dia, Jesus passou por um espancamento violentíssimo. E você precisa lembrar disso, né? Ele foi espancado, ele foi chicoteado. O texto está trazendo aqui deste horário para frente, né? Mas Jesus ele passou desde o momento em que ele foi preso, a primeira hora do dia, na sexta-feira, quando ele desceu do monte que o Judas vem, né? A gente estudou isso essa semana, a gente está lendo esse texto de manhã. Deu um beijo, eu acho até que foi hoje, né? Que a gente leu. Cadê o Gabriel? Não sei. Foi hoje, né, Gabriel? A gente leu. E Judas dá um beijo no rosto de Jesus, né? E os caras vão ali e prendem Jesus. Então é 6 horas da manhã. Então, nesse horário, a gente vê aqui Jesus sendo levado, ainda não é meio-dia, né? Ele foi crucificado exatamente a meio-dia. Então, ele não tinha condições físicas de carregar aquela trave. Não é a cruz, é a trave, né? Porque ele estava muito machucado e ele não conseguia carregar a sua própria cruz, né? Vamos mais para frente, 33. E chegando ao lugar chamado, que se diz lugar da caveira, o Gólgota, né? 4. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Já tinha sido aí levantado, Jesus já estava preso, né? A cruz, preso à cruz, vamos lá, 35. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Das 6 horas da manhã ao meio-dia, Jesus ele foi levado para o palácio do Pilatos, né? Pôncio Pilatos não era o nome de uma pessoa. Pôncio Pilatos era uma posição política, era um cargo, né? Então existia em Jerusalém, eles eram, se você prestar atenção, ele vai dizer Pôncio Pilatos, o tetrarca. O que significa o tetrarca? Que era o quarto governante. Então, o reino de Jerusalém, vamos colocar dessa maneira, é a cidade, né? Mas aquele reino ali onde os judeus estavam, eles foram divididos pelos romanos em 4 partes. Cada parte dessa cidade tinha um governador, um cara que governava. Lembrando que a cidade era grande, em que em dia de festa chegava a ter 100 mil pessoas naquele lugar. Então era grande pra caramba, não era pequeno, tá? Então, eles dividiram em 4 partes. Então, cada parte da cidade tinha um governador. Um deles foi o Pilatos, que condenou e mandou crucificar Jesus. Mas havia um outro aonde ele foi levado. Havia um outro aonde ele foi levado. A distância, eu não sei dizer para você exatamente, mas não deveria ser maior que 1 quilômetro, né? No período da manhã, Jesus foi levado no palácio desse outro cara. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ele é escarnecido por esse cara. E o cara diz para Jesus assim, ó, se você fizer um milagre,
e provar para mim que você é um filho de Deus, eu te solto. E Jesus não falou nada, ficou de boa. O cara pegou uma veste escarlate, a Bíblia conta, ou uma, talvez na tradução seja uma veste resplandecente, ou uma roupa que chamava a atenção, né? Mas a mais usada é essa, veste escarlate. E colocou sobre Jesus. E Jesus então voltou para aquele primeiro palácio, para que aquela veste fizesse com que Jesus atraísse a atenção de todo mundo. Você olha hoje para todo mundo aqui, você vê tem duas irmãs de vermelho, 3, 4, 5, mas tem duas lá atrás de vermelho. Quem que chama mais atenção? Quem está de verde, quem está de vermelho? Vermelho. Então, a cor, ela chama a atenção das pessoas. Eles queriam que Jesus fosse humilhado. Então, para mostrar essa condição de humilhação pela qual Jesus estava passando, de uma maneira mais efetiva, o que é que eles fizeram? Colocaram sobre ele uma capa vermelha. Amém? Então, esta capa vermelha, segundo a história, era um tecido sem costura. Era um pedaço de tecido inteiro, que foi, né, passou pelo tear e ele era inteiro. E por isso ele era caro, mas que foi dado pelo Herodes. Tá? Pelo Herodes, que foi quem deu para ele esse tecido. E esse tecido é que foi retirado de Jesus quando ele foi para ser crucificado, ele estava envolto nesse tecido. Então, eles tiraram esse tecido, que era uma peça única e, portanto, muito valiosa, isso é história, né? E, portanto, muito valiosa. E o texto vai dizer para a gente que eles lançaram sorte sobre o tecido. Por quê? Para ver quem ia ficar com ele. Certo? Então os guardas tiraram a roupa de Jesus para crucificar ele, né? Ele era crucificado nu, você deve saber disso, todos eles eram nus, aquele negócio que tem aquele negocinho assim, isso é conversa da história. Na verdade, tira toda a sua roupa, eles eram crucificados nu, porque a crucificação era para que a pessoa fosse totalmente envergonhada. Essa era a função, além de ser uma morte extremamente dolorosa, né? Segundo a medicina forense hoje é a mais dolorosa que existe, é a morte na cruz. Então, Jesus ele foi colocado ali, sem roupa nenhuma, junto com dois bandidos, um à sua direita e um à sua esquerda, né? E a sua veste, então, foi retirada. E os soldados ali, enquanto Jesus estava crucificado, do meio-dia até as 3 horas da tarde, tá? Ele, da hora sexta, né? Meio-dia, começa às 6 horas, 7, 1, 2 e assim vai, né? Até hora sexta, meio-dia, e aí hora nona, 3 horas da tarde. Então, durante esse período, aconteceram essas coisas aí, enquanto Jesus estava crucificado. Né? Foi uma série de coisas. A gente mesmo observando os 4 evangelhos, quando tratam sobre o assunto da crucificação, ainda fica um pouco... A gente não consegue ter uma noção bem adequada do que aconteceu, porque ele passa meio por cima, né? Não fala de algumas coisas com muito detalhe, talvez justamente em função dos apóstolos estarem num momento muito difícil, e eu acho que a gente pode entender perfeitamente, né? Foi um dia muito ruim para eles, né? O dia da crucificação de Jesus Cristo, muito difícil para todo mundo, o dia da morte, né, da pessoa que eles amavam. Então, ainda assim, eles conseguiram relatar as coisas que eles viram, porém, eles não estavam ali todos, ou quase que nenhum deles, próximo a Jesus naquele momento, porque Jesus foi retirado e foi preso. Então, eles fugiram de manhã cedo, a gente leu isso hoje de manhã, né, lá na nossa escola bíblica, eles fugiram, todo mundo, Jesus ficou sozinho, foi levado sozinho, conduzido pelos soldados, e eles não conseguiam ficar próximos a Jesus. Então, por isso, a gente não tem muitos detalhes sobre isso, né? Mas eu acredito que aquilo que a gente precisa saber está escrito na Bíblia, e a gente não precisa buscar referência em nenhum outro lugar. Amém? Então, aqui, a gente vê os caras lançando sorte. Quem sabe que tipo de sorte eles lançaram? Alternativa A, eles jogaram dados. Alternativa B foi Joquempô. Alternativa C foi 2 ou 1. Alternativa D foi no palito. Que tipo de sorte você acha que eles jogaram? Quem sabe? Exatamente isso aí. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
Existiam vários tipos de jogos que os caras praticavam naquele tempo. Aí apareceu um cretino, desculpa eu falar isso, mas eu preciso falar assim. Um cretino numa determinada igreja e falou assim, porque os caras jogaram sorte sobre a veste de Jesus, jogar é pecado. É por isso que os caras falam para você que jogar no bicho é pecado. Que jogar na Mega Sena é pecado. Que jogar qualquer tipo de coisa que seja de sorte é pecado. Porque os caras jogaram sorte sobre as vestes de Jesus. Quando você começa a entender e conhecer a palavra de Deus, você começa a adjetivar o cara que teve essa ideia como eu, chamando ele de cretino. Porque é uma baita de uma cretinice isso. Porque isso não está escrito na Bíblia. Ou tá, você acha? Que aquilo ali diz que jogar é pecado. Está escrito ali isso? Não, cara. Você nem sabe que tipo de jogo os caras fizeram. Se você soubesse, você podia dizer assim, os caras pegaram no palito, sabe o jogo do palito? Daí tem um palito menor, quem pegar o maior, fica com a veste. Vamos considerar hipoteticamente que seja isso. Então, a gente ia amaldiçoar o jogo de palito. Falar, quem jogar palito vai para o inferno. Concorda comigo? Poderia até pensar nessa, mas como ninguém sabe, irmão. E olha que teu pastor estudou mais de 20 anos teologia, 20 anos. Eu nunca encontrei uma base para isso, em nenhum livro de história, não tem isso. Nenhum lugar fala que tipo de sorte eles lançaram ou jogaram para saber. Agora, eu posso dizer para você que algum tempo depois, os apóstolos de Jesus Cristo se utilizaram da mesma estratégia. Porque quando Judas morreu, eles precisavam levantar outro apóstolo, certo? Como é que eles ficou entre dois? A Bíblia diz que o cara tinha que ter um exemplo extraordinário, ser cheio do Espírito Santo, ter bom testemunho. E aí ficou dois para ser levantado no lugar. E aí o que os caras fizeram para saber quem era? Lançaram. Então eles já pecaram. Segundo a Assembleia de Deus, eles já começaram pecando. Eu preciso falar isso porque eu quero que você entenda como tem hipocrisia dentro da igreja. Né? E eu falo da minha igreja, que é a Assembleia de Deus, porque eu nasci e cresci lá, então eu posso falar. Meu pastor está lá, eu não tenho problema com isso. Não vou falar da dos outros, vou falar da minha. Né? Então, lançar sorte não tem absolutamente nada a ver com jogo, com você jogar, com Mega Sena é pecado. Não é, cara, não é pecado. É idiotice, mas pecado não é. Você já sabe que os caras roubam lá nas bolinhas e você não vai ganhar nunca. Você já sabe disso. Né? Você já sabe disso aí. Já sabe, jogar no bicho é a mesma coisa. Se você ganhar mais de 100, você não ganha. Só ganha se for menos de 100. Se você jogar lá milhar de centenas seca na cabeça, 10ão, que você vai ganhar 10 mil, hipotético, que eu não sei quanto é que ganha. Os caras mudam lá na hora do sortear, porque eles roubam. O bicho rouba, não é certo. Só ganha no dia da Loteria Federal. Naquele dia eles não tem como roubar, porque o que der o número eles têm que dar. Se você acertar, você ganha. Mas aí os caras não pagam. Eu me lembro de uma treta que eu vi uma vez, um cara que vendeu uma Kombi, esperou a sexta-feira, acho que era sexta, se não fosse, vocês me corrigem, eu não me lembro, que é o dia da Loteria Federal, e pegou o dinheiro da Kombi e jogou no bicho. Ele teve um sonho, milhar de centenas, seco na cabeça e ganhou. Olha, quantos anos já que eu sou crente, 20, sei lá, quase 30. Foi antes de eu me converter isso. Época que o Fernando Henrique tinha virado real. Pô, o cara ganhou, acho que 14 mil. Pensa no dinheirão que era isso. E daí ele foi na polícia dizer que ele jogou no bicho e os caras não pagavam ele. Eu ganhei, tá aqui, 14 mil. Irmão, perdeu. Né? Perdeu. Então, não é pecado, mas é burrice, porque você não vai ganhar, os caras vão roubar. É por isso que se chama jogo de sorte, é isso? Por que é jogo de azar? E você só perde, irmão. Você não percebeu isso aí ainda? Só perde, cara. E você fala, não, amanhã eu vou ganhar. Cara, deixa de ser trouxa, para com isso. Né? Não faz isso aí que você só vai perder dinheiro. Ou alguém ganha dinheiro jogando nessa coisa. Você conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Eu conheço um cara que ganhou 323 vezes. Eu conheci esse cara. Deputado federal, verdade. Lá da Paraíba, eu conheci.
Ele era conhecido como o anão do orçamento. 323 ou 26 vezes o cara ganhou na Mega Sena. Está como é que fala? Na declaração de imposto de renda dele. Não se sabe como, que ele conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém, amigo do amigo do amigo. E daí quando o cara chegava com o bilhete lá que ele ganhou que foi a polícia que disse isso, né? Chegava com o bilhete lá dizendo, ó, eu ganhei. O cara falou, você quer vender teu bilhete? Premiado? Você vai ganhar 1 milhão, o cara te dá 1,5 milhão nele. Não, eu quero. Daí o cara vinha, comprava o bilhete e falou, ó, eu que ganhei. E ganhava 1 milhão. 326 vezes. E você acha que você vai jogar o bilhete e vai ganhar, irmão? Né? Então não é questão de ser pecado ou não ser pecado, é questão de burrice isso aí. Melhor você pegar o 5, não sei quanto é que tá para jogar na Sena hoje. Eu sou do tempo que era R$1. 5, será quanto que tá para jogar agora? 4,50. Né? Vê como faz muitos anos, né? Faz uns 20 ou 30 anos. Ano passado o Luiz Henrique jogou. Falou, vou jogar na Mega Sena da virada. Falei, deixa de ser trouxa, rapaz. Não, eu vou comprar na internet lá, vou jogar um número. E no outro dia eu falei, daí? Perdi o vintão. Né? Então, veja aqui uma coisa, estou contando isso para você, porque eu quero que você, né, não posso perder a oportunidade de te ensinar isso, que isso não tem nada a ver. Agora, o jogo não é pecado, mas o jogo é burrice, que quem joga não ganha. Então, esse negócio de aposta é só para roubar você, né? Tem alguém que está te roubando, tem alguém que está ganhando alguma coisa. Então não perca teu tempo com isso. Tem gente que fala assim, pastor, eu fiz um voto com Deus, eu vou jogar na Mega Sena. E se eu ganhar, eu vou dar metade para a igreja. Irmão, você não vai perder teu dinheiro, não faça isso. Compra um pacote de leite, leva para tua casa, você ganha mais, né? Vai ter mais vantagem. Tá? Então vamos lá, no 36. E assentados o guardavam ali. 37. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos... Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? A gente sabe que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ponto. Não existe questionamento sobre isso. Amém? Mas qual foi o fato humano que os caras quiseram matar Jesus? Porque Jesus disse que era o Filho de Deus. Por isso os judeus mataram Jesus. Ok? Mas que tipo de ameaça Jesus, sendo Filho de Deus, traria para aquela religião naquele tempo? Quem ele ameaçava? As pessoas? Quem? Os sacerdotes. Por que os sacerdotes mataram Jesus? Poder e dinheiro. Então, eu acho que é interessante a gente tratar isso, porque a gente está vendo hoje assassinatos de reputação, assassinato de ministério hoje dentro das igrejas. Por quê? Por causa de poder e dinheiro. A gente chama matadores de profetas. Igrejas que são dominadas e tomadas por pessoas que são como facções criminosas. Eles se juntam, formam um grupo, trocam o estatuto da igreja, que não é deles, não foi eles que criaram, não foi eles que fundaram, não é? Dominam, se desligam das suas congregações e ficam ali adonados da igreja que era de Jesus Cristo, mas agora não é mais porque tem um novo dono. Então, é importante você entender que a igreja ela é de Jesus. E a igreja somos eu e você. A igreja não é isso. A gente precisa disso, para não ficar no sereno nem no frio. Mas isso aqui não é a igreja. Isso é uma coisa que você precisa entender e aprender. A igreja é onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele. Essa igreja tem uma placa com nome? Não. Não tem. Por que a nossa igreja tem um nome? Porque a lei exige que a gente faça isso. Então, para a gente poder andar dentro da lei do homem, a gente precisa fazer isso. Nós temos o prédio, nós temos um CNPJ, a gente tem um nome, mas a igreja de Jesus Cristo não era assim. A igreja de Jesus Cristo se reunia nas praças, nas campinas, nas praias, nos valados, e à medida em que Jesus caminhava, ela crescia, ela se expandia, e isso gerou um desespero nos caras que dominavam a religião.
E por isso eles resolveram matar Jesus, porque Jesus ia acabar com a religião deles. E ia mesmo. Né? Tem algumas coisas que a gente escuta por aí, eu escuto umas coisas por aí, dizendo assim, os caras iam fazer isso aí. Eu falei, eles iam fazer isso aí mesmo. Eu já sabia. Aí não fez. Mas ia fazer. Aí não fez. Então, o poder e o dinheiro corrompeu o coração desses caras e fez com que eles não recebessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu disse uma vez, e os caras ficaram bravos comigo, quando eu era da Assembleia, pregador da Assembleia de Deus ainda. Eu fui num congresso pegar e tinha muita gente, uma igreja muito grande. E a gente, né, no meio, disse, eu quero dizer uma coisa para vocês, se Jesus viesse hoje aqui, vocês não deixavam ele entrar na porta. Os diáconos que estão na porta lá, se Jesus viesse ali hoje, vocês não deixavam ele entrar. Porque Jesus não se enquadraria nos padrões de vocês. Que Jesus não usava terno, que Jesus tinha barba, que Jesus não era cheiroso, Jesus não usava sapato, Jesus não tinha o cabelo comprido. Isso aí vocês já sabem, né? Já ensinei vocês, o cabelo de Jesus era curto. Porque o apóstolo Paulo disse que ao homem era desonroso usar o cabelo comprido. Está na Bíblia isso. Então houve o tempo dos nazireus, que era lá para trás, que o cara deixava o cabelo crescer. Porque ele era de Deus, então ele não cortava o seu cabelo. E ele crescia, mas isso era lá atrás. Aqui já, nesse novo tempo, tempo de Jesus, né? O homem já não deixava o cabelo crescer. Então aquela fotografia que a gente está acostumado a ver de Jesus, nós nascemos católicos, a grande maioria de nós, né? E a gente cresceu vendo aquele italianão lá, né? Com aquele narigão. Zoião verde, cabelo castanho, aquilo lá não é foto de Jesus, não, irmão. Jesus era quase negro. Quase negro. Você olhasse para ele hoje, você ia achar que ele era negão. Porque o cabelo dele era castanho bem escuro, provavelmente pichaco. Bem provavelmente. Porque a raiz e a linhagem genética de Jesus, quando você avança na história, tinha essa característica. Seus olhos eram castanhos escuros. Seu nariz era baixo. Seus lábios finos, característica da sua família. Uma característica. Então, Jesus é muito diferente do que cada um de nós imagina. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, você está lendo aqui, e ele ressuscitou no domingo, 9 horas da manhã. 6 horas da manhã. E aí você poderia olhar para mim e falar assim, pastor, mas não dá 3 dias. Você não vai ser contencioso e falar isso? Mas então ele não ficou 3 dias morto? Claro que ficou. Ele morreu na sexta, sábado, ressuscitou no domingo. Quantos dias são? Mas a Bíblia falou 72 horas? Falou 3? Então ele não ficou 3 dias morto? Sim ou não? Sim, só que não foi 72 horas. Mas tem uns caras que são tão pentelho, desculpa eu falar isso, né? Xarope, irmão, que fala, pastor, mas não deu 72 horas, não é 3 dias. Vai procurar o caminhão de onde você caiu, irmão. Enchendo o saco. Vai falar para Jesus isso, então, não vem falar para mim. Eu não tenho nada com isso, é ele que falou. Eu só estou contando a história dele, não é a minha história. Tem gente que é tão chato, irmão, que não consegue caminhar no caminho que Jesus está contando para nós. Então, Jesus morreu na sexta, passou o sábado e ressuscitou no domingo. Então, são 3 dias. Então, não fica enchendo o saco com esse troço, irmão. É o terceiro dia. Olha lá. Tá, vamos lá. Os caras colocaram sobre a cabeça dele uma plaquinha. Escrito Jesus, o rei dos... E os caras não queriam que fosse posto essa plaquinha. Porque isso ofendia eles. Entendeu? Isso ofendia os judeus. Porque os romanos fizeram isso. Sei lá por quê, né? Não sei, acho que os caras meio zoeiros, né? Eu acho, né? Meio nós, assim, gostava, perdi o amigo, mas a piada não, né? Porque os caras foram lá e falaram, tem que matar o Jesus, ele está falando que é o rei dos judeus. Ele está ofendendo Roma, nosso rei é o Herodes. Você tem que matar ele, Herodes, ele está falando que ele é o rei. Era assim que os caras fizeram para os romanos matar ele. Não é?
E aí o romano colocou lá, Jesus, rei dos judeus. E todo mundo ficou chateado, mas ninguém podia falar nada, porque quem mandava eram os caras. Mas até isso, os caras quiseram ser talvez sarcástico, eu não sei, um humor negro, eu não sei como qualificar isso, mas eu sei que ali ficou como testemunho essa plaquinha contra os judeus, que eles estavam matando o seu rei. Amém? Vamos no 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à. Veja que aqui Mateus passa meio por cima, meio raso nessa história. Ele não conta a história de um deles que foi salvo, né? Ele passa meio por cima dessa história porque a gente está vendo a história segundo a visão de Mateus, segundo o que ele viu. Por que os caras colocaram um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda? Para humilhá-lo. Porque a cruz era uma maldição. Quem morria na cruz, morria só bandido. Não era qualquer um que morria na cruz. O cara, para morrer na cruz, ele tinha que merecer. Né? Ele podia morrer de outra forma, enforcado. Ele podia morrer decapitado. Veja que são mortes mais tranquilas. Né? Você concorda comigo? Um jeito mais tranquilo de morrer. Ou ele podia morrer arrancado. Você já ouviu falar em morrer arrancado? Morrer arrancado é assim, ó. 4 cavalos, um em cada perna e um em cada braço. Cada um com uma corda bem grossa e toca os cavalos, puf. Esse era morrer arrancado. Ok? Esse era morrer arrancado. O apóstolo Paulo gostava de matar cristão assim. E tem gente que acha que ser crente é uma coisa, né? Naquele tempo era difícil. Hoje é tranquilo. Opa. Chegou a cavalaria. Essa aí é inusitada essa, né? Então crucificaram com ele um bandido à sua direita e um à sua esquerda para humilhá-lo, tá? Vamos lá, 39. E os que passavam blasfemavam dele maneando a cabeça. O que é manear a cabeça? É assim, ó. Você faz isso de vez em quando. Eu não acredito nisso. Né? Isso chama-se manear a cabeça. Então, quando você fizer, você já sabe. Os caras fizeram isso para Jesus, tá? Ou manear ou menear, né? Tanto faz. Vamos lá. 40. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da... Eu queria chamar a tua atenção para esse versículo, porque ele fala sobre o desafio à palavra de Deus. Quando Jesus estava preso na cruz, as pessoas o desafiaram a mostrar que ele de fato era o Filho de Deus. No momento de maior fraqueza, no momento de maior dificuldade da vida de Jesus Cristo, ele foi desafiado por aqueles que o afrontavam a fazer algo que ele não tinha condições de fazer. Por que esse texto está aqui na Bíblia dessa maneira? Para você entender que Satanás vai esperar um momento de fragilidade, de dificuldade, de dor, de luta para afrontar você. Quando o camarada está desempregado, sem dinheiro, numa situação desgraçada, e aí chega alguém e fala, mas tu não é crente? Você não falou que Jesus não desampara o seu? Irmão. Aí o diabo levanta as pessoas para vir falar de você. Nossa, mas você serve Jesus, prega o evangelho, cheio dos milagres e está passando fome? Tem certeza que você serve a Deus mesmo? Não é isso que fizeram com Jesus? Mas você não é o Filho de Deus, cara? Desce da cruz. Por que Jesus não desceu da cruz, irmão? Porque o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, quis que Jesus Cristo fosse imolado, o Cordeiro de Deus que tira e ainda tirará os pecados do mundo, precisava ser sacrificado pelos nossos pecados. E ele não ia negar o sacrifício descendo da cruz. Mas muitos crentes fazem isso.
Quando ele chega no meio da prova, ele desiste de Deus e vai embora. Ele desce da cruz. Não é isso aí? Ele abandona a cruz e vai embora, irmão. Porque chega um momento na vida da pessoa que a situação fica tão difícil, tão complicada, uma luta tão travada, que o cara não aguenta mais, ele abandona e vai embora. E isso acontece com muita gente, não é pouca, é muita. É o cara que está no meio do deserto e quando ele não aguenta mais, ele liga para o iFood e pede uma coca gelada. Isso aí. E Satanás vai sempre estar do teu lado, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, não é? Sempre está do teu lado no momento de dificuldade para te oferecer uma facilidade. Sabia disso? Ele sempre vai fazer isso. No momento de solidão, ele vai te oferecer um ombro. No momento de fome, um prato de comida. No momento de dor, quem sabe um remédio. Uma saída, um outro caminho. Ou quem sabe aquela velha frase, abre aspas, veja bem, não é bem assim, fecha aspas. Não, mas Jesus falou para mim que eu não posso descer da cruz. Aí o diabo vem e fala, cara, não é bem assim, para com isso. Jesus é amor, cara, você acha que ele vai desprezar você porque você desceu da cruz e veio aqui um pouquinho? Veja como é difícil você viver isso. Pregar é fácil, mas você viver a cruz é difícil. Porque Jesus Cristo disse isso, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Você não pode abandonar a sua cruz. Não pode. Em hipótese nenhuma. Porque se você abandonar a sua cruz, você abandonou sua missão. Você é um desertor. E o desertor morre no paredão de fuzilamento. Uma coisa difícil sobre a qual eu estou falando para você, mas ela é necessária e é preciso que você entenda isso. Quando você está no caminho com Jesus, quando Jesus te deu um caminho, Jesus te colocou numa situação, é óbvio que vai chegar um momento da tua vida que a coisa vai apertar, isso é óbvio. São os dias maus, Jó falou sobre isso. Ele disse, se eu vivi os dias bons regaladamente e adorei e exaltei a Deus nesse momento, como poderei eu, nos dias maus, quais eram os dias maus de Jó? Seus filhos todos tinham morrido, ele perdeu todos os seus bens, estava sarnento, não é? Estava com uma sarna desgraçada, com uma lepra caindo pedaço, doente, abandonado, achincalhado, sem família, sem dinheiro, perdeu tudo. E a mulher dele olha e fala, cara, abandona logo esse teu Deus aí e morre, irmão. Na situação que você está. Que Deus que você está falando? Ele disse, se Deus me fez viver os dias bons, seja minha família, meu dinheiro, minha alegria, minha paz, minha saúde, e eu agradeci a Deus e glorifiquei o Senhor nos dias bons, agora que eu estou doente, ferrado, morrendo, sem um centavo no meu bolso, abandonado por todo mundo, estou aqui igual uma coisa podre, eu vou amaldiçoar Deus? Não. Não. Assim como Deus fez os dias bons, ele fez também os dias. Foi o diabo que fez isso, irmão? Satanás recebeu permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Então o diabo estava debaixo do mando de Deus. E muita gente blasfema contra Deus nos momentos de dificuldade. Blasfema. Não é? Eu já vi isso tantas vezes. Cara no hospital, no câncer, na morte, na situação difícil. E o cara blasfema. Porque ele não suporta os dias maus. Mas os dias maus, eles virão, irmão. Eles virão. Todos nós os viveremos. Infelizmente. Todos nós vamos passar pelos dias maus. O dia em que alguém que a gente ama vai morrer. O dia em que a gente pode passar fome. O dia em que a gente vai estar numa situação difícil, de enfermidade, que ninguém pode ajudar. E você vai ter que passar por aquilo e não tem o que fazer. Você vai fazer o quê, irmão?
Pegar uma arma e dar um tiro na cabeça para resolver o problema? O covarde faz isso, ele se mata. Ele abandona a missão. Mas o guerreiro, ele só para quando termina. Viver o dia mal faz parte da nossa vida. Quanta gente, irmão, que não consegue obedecer a Deus, não consegue renunciar, não consegue abrir mão das coisas que gosta em favor de Jesus, não consegue abrir mão da sua vida, das coisas da sua vida. E ele diz, mas eu gosto de fazer esse negócio aqui, mas isso, eu só faço isso aqui, eu não... Não é? Mas renunciar, abrir mão da sua vida, negar-se a si mesmo, irmão, é abrir mão de tudo. É colocar a tua vida diante do altar de Jesus Cristo, como uma oblação, como uma oferta, como um sacrifício vivo e aprazível e agradável a Deus. É você abrir mão das coisas que você gosta. Mas eu só faço isso. Então você vai ter que parar. Mas isso aqui é a única coisa que eu tenho. Será que Deus não vai entender? Olha o que o texto está falando para você. É o texto que está falando com você, não sou eu. Só estou explanando ele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus pegou de novo, irmão. Eu vim do pó, eu vou voltar para o pó. Quanta gente ainda que tem medo de morrer. Pastor, mas eu vou morrer. Vai, claro que vai, cara. Eu também vou, todo mundo vai. Mas se a gente não morrer, nós não vamos entrar no reino, nós não vamos entrar na glória, nós não vamos para o céu. Quanta gente, irmão, que está andando por aí e não se contenta com aquilo que tem, com aquilo que Deus lhe deu, não é feliz, é uma pessoa triste, não é? É uma pessoa triste, é uma pessoa mal resolvida, tem um monte de questão, de problema na sua vida que não consegue resolver. Por quê? Porque não renuncia. Porque não abre mão da sua vida, porque não abre mão da sua família, porque não abre mão das suas coisas, porque não abre mão de nada. Ele quer Jesus, mas tem que ser do jeito dele. Ele quer ir para o céu, mas tem que ser do jeito dele. Se não for, ele não quer. Porque Jesus não vai fazer assim. Não. Eu vou trabalhar para Jesus, mas eu preciso de 5 mil por mês. Jesus vai me dar 5 mil por mês, eu vou trabalhar, senão eu não vou. Que Jesus sabe conhece meu coração, sabe dos meus compromissos. Né? E se Jesus mandar você fazer evangelismo lá no Erasto Guetner? Já pensou nisso? Na fila de atendimento? Ou você nunca pensou nisso? Porque você pode ir na boa, limpinho, bonitinho, tranquilão, ou você pode ir na fila. E aí você vai evangelizar o cara que está na frente de você na fila, o cara que está atrás de você na fila. Porque as coisas de Jesus, elas podem vir na boa para você ou na ruim, a opção é sua. Nós temos uma missão, Jesus deu uma missão para cada um de nós. Nós não somos todos iguais, nem todo mundo é soldado, nem todo mundo é guerreiro. No meio da guerra tem o enfermeiro, tem o cara da padiola, não tem? Tem o cara que fica no canhão atirando, tem o cara que arruma a espada, tem o cara... Meu irmão, o exército é composto por várias pessoas que fazem coisas diferentes. Nem todo mundo vai segurar a espada e ficar lá na frente. Tem a retaguarda, tem o pessoal do rancho que faz a comida, tem o pessoal do PEBAN que prepara o banho para o soldado, não é? Tem o pessoal da Matibel que faz a manutenção do blindado, faz a manutenção do armamento. O exército é composto por vários tipos de pessoas. Agora, aquela função que Jesus te deu, faça o melhor possível. Não é todo mundo pregador, não é todo mundo pastor, não é todo mundo profeta. O apóstolo Paulo fala isso, a carta aos Coríntios, capítulo 12 para frente. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Talvez você tenha sido chamado para ser uma boa ovelha. Então seja uma boa ovelha. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Foi chamada para ser esposa do seu marido. Cuide dele do jeito certo. Se ele encher o saco, dá na orelha, mas cuida. Encher o saco, você pode plantar a mão no escutador de bobagem dele, não tem problema. Mas faz com amor, caramba. Põe a sopra. As irmãs podem, os irmãos não. Os irmãos não podem, mas as irmãs podem.
Sai xaropear a mãe, você já esquentam, cola brinco, como a gente falava antigamente, né? Dá uma esquentada. Hoje a gente estava vindo, nós pegamos 2 acidentes na estrada, né? Ficamos parados um tempão, por isso a gente chegou atrasado. E a pastora falou, nossa, se tiver frio lá, não levei brusa. Eu falei, não tem problema, é só se pegar em mim que você já esquenta. Você tem que ter confiança, irmão. Você não confia em você, quem confia? Eu falei, pega aqui que você já pega fogo, irmão. Aqui tem fogo. Você tem que ter fogo. Você é um crente pentecostal cheio do Espírito Santo. Você não pode ser apagado, irmão. Você não pode ser cinza. Você tem que ser brasa. Se você já está virando cinza, você já está passando ponto. Não é? Tem que ser brasa, irmão. Tem que ter fogo dentro desse coração aí. Não tem? Tem que ter. Todo mundo tem que ter. Ah, eu sou velho. Velho. Satanás. É velho. Desgraçado. Né? Nós somos crocantes. Diferente. Eu já fui da minha massagista. Na hora que ela estava nas minhas costas, eu falei, devagar. Ela disse, nossa, que foi? Tá doendo aí, vai devagar. Ela parou, foi pro outro lado. Aí também. Você não é assim ainda, irmão? Poxa. Eu fui pro sítio, peguei uns carrinhos de mão para carregar esterco, para colocar nas plantas. Fui carpir, trabalhei sábado, domingo. Segunda-feira eu estava assim, irmão. Podre. Mas hoje a Rose consertou minhas costas. Hã? Faz parte, irmão. A gente está cansado, está dolorido da luta. Faz parte, mas você não está morto. Você está morto, vamos enterrar. Então, que daí já acabou, já não enche meu saco. O Satanás vai vir nos momentos de dificuldade. Nos momentos de fraqueza. Para acusar, porque ele é o acusador. Para te tentar, porque ele é o tentador. Para fazer você sair da presença de Deus, irmão. A presença de Deus. Mas nós somos do sul, irmão. Nós estamos peleando. Enquanto nós não morrer, nós estamos peleando. Essa é a nossa característica principal. A gente não desiste jamais. Não dá um passo atrás. Nós vamos continuar lutando. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu essa batalha por mim e por você. Ele já venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente pode estar mais cansado, mas nós não estamos derrotados. Estamos machucados, mas nós não estamos mortos. Então nós temos ainda assim uma lenha para queimar. Fala para quem está do teu lado, irmão. Você ainda tem lenha para queimar. Fala para ele. Pode falar, profetiza aí, irmão. Você tem lenha para queimar, irmão. Você tem lenha para queimar. Isso é um fogão novo, irmão. Estamos cheios de fogo. Aleluia. É, irmão. Se colocar a chaleira, pita. Eita glória. Pô, a chaleira em cima pita, irmão. Se você está frio, você morreu. Está frio, você morreu. Nós já recebemos o fogo tem que estar dentro de nós. Você tem que ter o Espírito Santo está dentro de nós. E ele aquece-nos. Nos sustenta, nos ajuda. Nos mantém em pé para que continuemos caminhando e lutando. 41. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Irmão, para com esse espírito de pôr Jesus na parede. É uma crentarada aí que tem um espiritinho de pôr Jesus na parede. Jesus, eu vou lá, mas tu tem que falar comigo. Não tem nada, irmão. Jesus não é tuas negas. Não tem obrigação nenhuma com você. Se ele não quiser, ele não fala. Para com esse espírito aí. Ah, eu vou fazer a obra, mas Jesus tem que me dar um carro. Ah, irmão, se liga, quem é você na hora do dia? Para, eu fiquei acho que uns 6 anos andando a pé, pregando evangelho, irmão. 7, acho. Sapato furadaço, irmão. Sapato furado, irmão. Colocava um papelãozinho ali antes de sair de casa, sapato só de couro. E aqui, ó, canelando, 6 km, 7 km, 8 km para ir pregar. E voltava a pé, nunca reclamei. Tem gente que fala assim, ai, se Jesus quiser que eu vá na igreja, ele vai me dar um carro. Irmão, você está ferrado. Vai ficar em casa aí, irmão.
E Jesus vai voltar, você vai para o inferno ainda. Acorda, irmão. Jesus não tem obrigação nenhuma de fazer nada. A obrigação dele ele já fez. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele já pagou o preço. Pela nossa salvação. Não tem mais obrigação nenhuma. Para com esse negócio de, se tu é o rei dos judeus, tu vai vir aqui e vai fazer. O quê? Para, irmão. Para. Os irmãos aí, nem até a mulher obedece vocês. Quer que Jesus obedeça? E as irmãs também, nem teu marido te obedece. Quer que Jesus obedeça? Para, irmão. Nem teu cachorro fala, sai daí, ele. Não é? Não coma isso. Hã? Me dá aqui, você. Não é assim? Não é? Mesmo bonzinho, irmão. Ele tá com o brinquedinho, vai tomar da boca dele pra você ver se não, ele pode não morder, mas aquele ranzinza. Amém? 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. 4. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Até mesmo os caras falavam isso para ele. Se tu és o filho de Deus, desce daqui e vai embora, né? 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, tá? Tudo escureceu. Segundo a ciência, houve um eclipse. É comprovado cientificamente isso. Esses dias até eu vi uma matéria dos caras falando. Como é que é comprovado cientificamente? Os caras medem os ciclos dos eclipses e daí conta. E vai contando. Só isso, pastor? Não. Tem também a Xing Ling. Vai lá no chinês, aquele tempo os astrólogos chineses já tinham livros, escreviam, e está na história. Aí eles dizem, inclusive a estrela de Belém, né, que foi a estrela que marcou o nascimento de Jesus Cristo, está descrito nos livros dos astrônomos, não é astrólogo, né, astrônomo chinês, de quando, né, começou em julho e foi até agosto, perto de setembro. Então foi mais ou menos o tempo que Jesus nasceu, foi nesse mês aí, do mesmo ano, mas é nesse mês, não é dezembro. É entre julho e setembro que aquela estrela que os magos viram e seguiram estava lá, está escrito lá na literatura chinesa, mas as pessoas não estudam nem português, né? Vai estourar chinês, né? Não, né? Tá? Então vamos lá. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? 7. E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. 8. E logo um deles correndo tomou a esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê uma pessoa numa certa situação, se você não tem nada de bom para falar, cala a boca e não fala nada. Para de dar tua opinião nas coisas, que você não tem nada a ver dos outros. Às vezes a pessoa está numa situação miserável. Pastor, o que é miserável? É sem a presença de Deus. Né? Numa situação miserável, está numa situação difícil, está numa prova, e você vai lá e fala, ô irmão, não sei que eu posso te ajudar, mas por que você não vai arrumar um emprego? Cara, mas por que você não vai lá pedir pro Lula? Por que você não vai no INSS? Irmão, se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. Se você não tem como ajudar, não atrapalhe as pessoas. Porque para a pessoa estar naquela situação, você pode ter certeza que ela já tentou todas as alternativas. E não deu certo. Ele está naquele jeito. Então, se você não vai lá, a tua obrigação é ir lá e ajudar. Você já foi, né? Então, ajuda o cara. Ajuda a pessoa. Faz alguma coisa. Se você não tem nada, faz uma oração. Fala, eu não tenho nada para ajudar você, mas eu posso orar. Vamos orar. Faça alguma coisa. Né? Não vá lá pôr vinagre azedar a vida das pessoas, né? Porque tem gente que parece que foi batizado com vinagre, né? Azedo. Daí ele não pode ver alguém numa situação que ele vai lá azedar a vida dos outros. Né? Então não seja você um azedume. Você tem que ser igual eu, mel, irmão. Doce, doce como mel. Amém? Vai aprendendo aí. Você tem que ser meu discípulo, vai aprendendo. Vamos lá. Os outros, porém, diziam, deixa-o, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
rendeu o seu 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a... O que simboliza o véu? O véu do templo. A gente precisa voltar lá atrás, em Deuteronômio, lá atrás. Quando eles construíram a barraca, que não era templo, era uma barraca. Né? A gente começa no livro de Gênesis e vem caminhando nos primeiros 5 livros da Bíblia, e a gente encontra ali todas as coisas que Deus orientou as pessoas a fazer. Mas ali no livro de Deuteronômio, quando Moisés sobe a montanha, né? Eu acho que é Deuteronômio, tenho certeza, mas acho que é. O Senhor explica para os caras como eles deveriam fazer as coisas. E quando eles constroem a tenda da congregação, porque o povo era nômade, esse não é aqui dentro, pelo menos é lá fora, né? Só o que faltava, alguém ter uma campainha de telefone assim também é misericórdia, né? E quando eles construíram o templo tinha 14 metros assim a barraca, por 7. E os primeiros 7 metros era o chamado de lugar santo. E dos outros segundos 7 metros era o lugar santo dos santos. Então nesse lugar, no santo dos santos, tinha a arca de Deus. E para separar o lugar santo dos santos, tinha o quê? Um véu ou uma cortina. Tá? Então uma cortina, um véu é a mesma coisa. Tá? Então tinha um véu que separava aqui. Então aqui entravam todos os sacerdotes. Aqui tinha do lado esquerdo o altar do incenso. Do lado de cá tinha um altar que queimava as vítimas. E aqui na frente tinha a mesa dos pães da preposição. Se trocava todos os dias. Assava pão fresco e colocava todo dia como oferta a Deus. Queimava o incenso, queimava os bichos que ele sacrificava, queimava ali. Esse aqui era o sacerdote que fazia, sacerdote levita. Era o cara que fazia isso. Mas quem entrava lá dentro, na arca, para falar com Deus, era só o sumo sacerdote. No princípio era quem? Moisés. Então, o véu separava o lugar santo do santo dos santos. Então, esse véu só tinha acesso quem? O sumo sacerdote, o sacerdote que estava acima de todos. Então ninguém tinha acesso a Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que Moisés ia lá, dobrava o seu joelho sobre a arca, num sinal de reverência a Deus, uma simbologia, né? E quando ele levantava, o seu rosto estava brilhando por causa da presença de Deus. Então quando ele saía com o seu rosto brilhando, todo mundo via que ele havia estado na presença do Senhor. Amém? Então, quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. E agora não é mais apenas o sumo sacerdote que vai entrar lá. Agora você pode entrar lá. Agora nós podemos entrar lá. Porque o véu se rasgou. Mas quem rasgou o véu, irmão? Jesus. Jesus, com o seu sacrifício, rasgou o véu da separação. E a Bíblia diz que ele rasgou-se de como para como? De cima para... Então foi o Senhor que o rasgou, dizendo, chega de véu, agora todo mundo tem acesso a mim em nome de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele é o caminho. Então, através de Jesus, nós entramos na presença de Deus. Amém? Então, esse é o simbolismo. Quando Jesus morre na cruz, nós temos o nosso pecado perdoado e somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, santificados, nós podemos entrar na presença de Deus. Então, pela intercessão de Jesus Cristo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que Jesus Cristo está no céu, sentado no trono à direita de Deus, intercedendo por... Ele é nosso intercessor. Amém? Então, quando nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Entendeu? Então, em Jesus, nós temos acesso a Deus. Jesus diz em Mateus 21, 22, e tudo aquilo que pedires em oração em meu nome, crendo, em nome de Jesus. Tá fácil, simples, né? Tem dificuldade, né? Não tem dificuldade. Vamos lá, 52.
E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram. Você já pensou, você tem enterrado a tua sogra faz 10 dias? Você estava fazendo festa ainda. Não, desculpe, estava chorando ainda. E de repente a velha aparece. Oi? Oiê! Você já pensou, irmão? O ex-marido que você detestava orando pro cara morrer. O cara morreu, a ex-mulher que só enchia o teu saco, morreu. O cara já tinha comprado churrasco, estava cozido, fazia 10 dias comemorando. E beleza, oiê, voltei. Foi assim que aconteceu, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o céu se abriu. E a liberação de poder foi tão grande que os mortos ressuscitaram, irmão. E foi um monte, a Bíblia está dizendo. Um monte. Não foram poucos. A Bíblia diz, e muitos corpos de... Quem eram os santos? Os caras que morreram em Jesus. Os caras que morreram em Jesus. Você sabe como uma pessoa perguntou para mim? Falou, tá, e depois eles foram para onde? Depois você fala que eu sou grosso, né? Você fica falando que eu sou muito grosso, né? Ô, irmão, eu que vou saber, cara. Pergunta pro cara lá, eu vou saber. Sabe Deus o que aconteceu? Eu não sei. Nem quero saber também. Se você sabe, não me conta, que eu não quero nem saber. Né? Não sei, cara. Na Bíblia não diz, eu não sei. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então todo mundo viu os caras que morreram ressuscitados e creram, muitos creram, através desse grande sinal, que Jesus de fato era o Filho de Deus. Que ele fez esse grande milagre. Tá? Vamos lá? Tem mais ainda aí, meu querido? Tem. 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de... Por quê? Porque eles viram os... E muita gente precisa porque senão não crê. Então, os Tomés são a grande maioria. E Jesus precisou morrer, não é? E os sinais precisaram todos eles se cumprir para que as pessoas de fato acreditassem que Jesus Cristo era o Rei, o Filho de Deus. Nós, que não somos Tomés, tem algum Tomé aí? Chacoalha quem está do teu lado e fala, você conhece um Tomé? Chacoalha o cara aí. Fala, irmão, você conhece o Tomé? Um Tomézão, hein? Que não acredita em nada, você fala que não acredita, vai, não acredita, não acredita. Conhece um cara aí? Não tem Tomé aqui, né? Não, você não conhece ninguém. Não conhece. Eu sei que você não conhece nenhum Tomé. Né? Porque Tomé é osso duro de roer, né, irmão? Tem um Tomé em casa, é osso duro de roer, né? Hã? Osso duro de roer, tem um Tomé em casa, irmão. As pessoas não acreditam nas coisas, não andam na tua vibe, não colam em você, né? E só reclama, enche o saco e atrapalha. Tomézão, velho. Né? Você olha, você tá na estrada assim, vê uma lama, aí você para, engata um 4x4 na caminhonete e fala, segura, e fala, não vai que vai encalhar. Esse é o Tomé, irmão. Tem que ir na fé, fala, vai, agora vai. Botina. Tem que ser companheiro, irmão. Pode ser, Tomé. Se afundar, afundou, afunda todo mundo junto, mas depois empurra. Mas tem que tentar, né? Não é? Andar com Tomé é difícil. 55. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a... Por que a Galileia, irmão? Que a Galileia foi o início do ministério de Jesus, o Galileu. Então, muitas mulheres que seguiram para ajudar Jesus desde o princípio do seu ministério. Amém? Muitas, não eram poucas, tá? 56, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então veja que a Bíblia fala sobre 3 mulheres.
3 mulheres. A primeira era... Por que ele não fala da Maria, mãe de Jesus, primeiro? Vocês já pensaram nisso? Ou você nunca percebeu? Você nunca prestou atenção nisso? Você acha que os discípulos não davam importância à mãe de Jesus? Não amavam ela? Não gostavam dela? Ela não era querida no meio deles? Eu acredito que isso não tem nada a ver. Mas eles valorizavam a Maria Madalena por causa do milagre da sua conversão. A Bíblia diz que Maria Madalena, quando se converteu, Jesus expulsou dela quantos demônios? 7. Não era 1, era 7. E dela se expulsaram 7 demônios, a Bíblia diz. Então ela era uma endemoniada, uma dadeira, né? Que ela andava com todo mundo. Dadeira. Usar essa aí, tá boa essa palavra. Vamos usar outra. Né? Tinha má fama, né? Dadeira. Cheia de demônio. Era acusada por todo mundo. Difamada por todo mundo. Não é? Porém, na Bíblia, ela estava sempre à frente da mãe de Jesus. Isso tem um sentido espiritual para cada um de nós. Tem um sentido espiritual. A Bíblia diz que quem pecou mais vai receber mais. Você tem que aprender isso. Isso é uma lógica do céu. Quanto mais pecador foi o cara que se arrependeu, mais difícil foi para ele vir para Jesus. Porque tem uns que se converteu facinho, né? Você não vê isso aí na nossa vida? A gente não vê isso aí? O cara ouviu falar de Jesus, chorou, eu quero Jesus, converteu, beleza. Aí teve uns aí, irmão, né? Que perseguia os outros, que matava, que batia, que fazia um inferno na vida de todo mundo, que era uma desgraça. Né? Esse aí foi difícil, porque os caras falavam de Jesus, ele não queria saber, falavam de Jesus, não queria saber. A gente tem um exemplo extraordinário do apóstolo Paulo. Nós vemos todos os discípulos de Jesus foram chamados em paz. Jesus chegou para Mateus e fala, vem comigo, hoje você vai andar comigo. Chegou para Pedro e fala, larga a rede e vem, você vai andar comigo. Chegou para vem, vai lavar comigo. Mas e o Saulo, irmão, como é que foi a conversão do cara? Se Jesus não joga ali no chão, não é? Se Jesus não joga ali no chão, ele não vem. Ficou cego, ele veio na dor, irmão, não veio no amor. Ficou cego, ficou 2 dias lá na casa do camarada. Jesus mandou o moço lá, né? Ananias, acho, não lembro também o nome dele, mas acho que é. Falou, vai lá, na rua chamada direita, que tem um camarada lá que está cego faz 2 dias, está orando, jejuando. Então tem alguns que é mais difícil chegar a Jesus Cristo, outros têm mais facilidade. Então a Bíblia diz que quem muito pecou, não é? Muito vai receber. Quem pouco pecou, pouco vai receber. Ele está falando do perdão. Porque ele não precisa de muito perdão, porque ele é bonzinho. Jogou uma pedra na janela, quebrou uns ninhos de passarinho. Ele não fez nada errado, irmão. Só umas molecagens. Já tem outros, não é? Que precisa ser muito amor de Deus para perdoar os pecados que o cara fez, as coisas que aquela pessoa fez, para que ela possa entrar no reino do céu. Então isso é justificado dentro da palavra de Deus em função disso. Amém? Mas nós vamos como? Nós vamos na boa, né? Amém? Nós vamos na boa. Porque a gente conhece Jesus e porque a gente está aqui porque quer morar no céu. Então a gente se esforça para abrir mão das coisas erradas que ainda fazemos, e todos em algum momento fazemos, para que a gente, quando chegar o dia da visitação, sendo nós, disse o apóstolo Paulo, sendo nós pregadores do Evangelho, não sejamos desmerecidos de entrar no reino do céu. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhinhos.
Inclina a sua cabeça. Eu quero orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui hoje, Senhor, apresentar a minha igreja diante do Senhor. Eu quero aqui hoje apresentar cada um dos irmãos. Senhor, eu já entreguei tudo aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor colocou para eu falar, eu já disse. E eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um deles. Os seus corações, os seus pensamentos. Que o Senhor possa nessa noite trazer a eles essa reflexão daquilo que foi falado aqui nesse lugar. Sobre te servir, sobre fazer aquilo que o Senhor coloca para que façamos, sobre não largar a cruz, sobre permanecer no dia mau. Essa lição, Senhor, que aprendemos hoje, de que ir para o céu não vai ser uma missão muito fácil, que certamente nós teremos aí dias ruins, situações difíceis, mas que o Senhor possa nos fortalecer, nos ajudar, nos abençoar, e muitas vezes nos exortar, para que nós não nos afastemos do Senhor, não nos afastemos de Ti, das Tuas coisas, mas que pelo contrário, Senhor, nós possamos andar na Tua presença e sermos, Senhor, abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor possa, papai, eu te peço, nos alcançar com a Tua misericórdia, com a Tua graça, para que nós permaneçamos na Tua presença, para que nós andemos na Tua presença e sejamos, meu Deus, abençoados. Que o Senhor nos ajude para que nós consigamos renunciar às coisas desse mundo em favor das Tuas coisas. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos conduzir, nos carregar, nos levar, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Que a Tua mão, meu Deus, tão poderosa, possa estar sobre as nossas vidas. E o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que verdadeiramente nós escutemos, nós ouçamos, papai, a Tua palavra e possamos então verdadeiramente nos converter a Ti. Possamos verdadeiramente ser Teus discípulos, andar segundo os Teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Todos os dias da nossa vida, sejamos conduzidos pela Tua palavra, levados pelo Teu cajado, abençoados pela Tua palavra, exortados pela Tua palavra, consolados pela Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Nos guarda e nos ajuda, segundo a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Sente-se. Tome o seu assento. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, né? Peço que você dê um sinal com a sua mão, fique com a sua mão levantadinha. Os irmãos vão entregar um envelopinho aí para você pôr a tua oferta, o teu dízimo, por favor. Glória a Deus.
Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar e trazer as suas ofertas aqui. Paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé, por favor. Feche teus olhos, eleva teu pensamento aos céus. Nada do que você possa ver aqui com os olhos abertos vai fazer sentido, mas o que você vai ver e pode receber com os olhos fechados pode fazer muita diferença na tua vida. Tua fé pode tocar o coração de Deus e transformar tudo o que você tem. Então eleva teu pensamento a Deus, feche teus olhos. E não se preocupe, porque se cair um avião aqui em cima, nem do avião nós vamos precisar ir para ir para o céu, nós vamos direto. Nós estamos abençoados, amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, coloca teus filhos diante da tua face e peço que o Senhor venha de uma forma muito especial sobre cada um deles, os abençoando, os guardando, os protegendo. Que o Senhor venha, Deus, a cada um deles na sua necessidade, Senhor. Daqueles que aqui estão, daqueles que estão na sua casa. Muitos têm colocado, Senhor, questões diante da tua face. Tem buscado, Senhor, colocações, tem buscado emprego, tem buscado soluções, tem buscado, Senhor, muitas coisas dentro da sua própria casa que tem que ser resolvida, tem buscado, Senhor, a cura. Temos muitas pessoas que estão num estado já muito avançado, com determinadas doenças, mas o Senhor sabe todas as coisas. Existem pessoas que estão em situações financeiras muito difíceis, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada um de nós, os desejos do nosso coração. Temos colocado as nossas petições diante da tua face, Deus, e o Senhor tem nos ensinado, Pai, a ter fé, a crer, a acreditar e a aguardar, Senhor, a teu trabalhar nas nossas vidas. Então eu te peço cada vez mais, Deus, que o Senhor venha fortalecendo a nossa fé, trazendo uma porção dobrada da tua fé sobre as nossas vidas, para que possamos cada vez mais crer, para que nós possamos cada vez mais compreender, Senhor, que é necessário nos despojarmos de nós mesmos, para que possamos viver a tua graça, para que a tua graça seja completa nas nossas vidas. Então eu peço, Deus, que o Senhor receba cada um de nós diante da tua face, que sejamos todos consagrados a ti, que sejamos transformados, que sejamos mudados, que possamos crucificar o nosso eu, Pai querido, Pai amado, abdicarmos de nós mesmos, para que nos coloquemos conforme a tua vontade, para que possamos ser, Senhor, como o Senhor quer que nós sejamos. Então eu apresento, Senhor, toda a tua igreja, a que está presente aqui, a que está presente nos lares, aqueles que estão apenas nos ouvindo, aqueles que estão do outro lado do mundo. Então eu peço, Senhor, que a tua destra venha de uma forma muito especial nessa noite, sobre cada um. Que o Senhor venha, Deus, sobre cada peculiaridade, sobre a simplicidade, Senhor, sobre a humildade de cada um, sobre a vida daquele que ainda precisa ser despojado de algumas coisas, Deus. Mas eu peço, Deus, que o Senhor toque, Pai, que o Senhor possa hoje, Senhor, ter uma misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, e nos dar
tempo, acrescentar dias, Senhor, às nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, estar conforme os teus desígnios, que possamos ser recebidos diante da tua face. Não temos nós, Senhor, ciência do tempo, mas tu tens. Tu sabe o tempo determinado para cada um de nós, e eu peço, Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe para esse momento, que eu possa cada vez mais, Senhor, ter olhos espirituais, que cada um de nós possamos cada vez mais ter, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais, que nós possamos cada vez mais, Senhor, sermos sensíveis à Tua presença, Deus, que nós possamos te sentir, que nós possamos, Deus, nos empenhar cada vez mais em Te buscar, em Te conhecer, em sermos íntimos, Deus, de Ti. Então eu peço, Senhor, que a Tua destra seja sobre as nossas vidas. Entrego, Deus, cada uma das Tuas ovelhas que aqui está, Senhor. Cada uma que está no seu lar, Senhor, que está ouvindo, entrego ela nesse momento, Senhor, na Tua destra da justiça, Pai. Peço, Deus, que estejam todos agora sob a Tua face. Sejam cuidadas, Deus, sob os Teus olhos, e que a Tua destra da justiça, Senhor, seja sobre cada lar representado, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ter a Tua destra agora provendo, abençoando, curando, Senhor, trazendo, Senhor, e provendo as nossas necessidades, que a Tua cura seja constante, que o Teu amor, Pai querido, Pai amado, seja cada vez maior por cada um de nós que somos pecadores, como o pastor nos pregou hoje, Senhor. Se pudéssemos nós nos julgarmos, Senhor, pelos nossos sentimentos, não seríamos absolvidos, mas pela Tua infinita misericórdia, Deus, e pelo morrer, pelo falecer, pelo entregar, pelo se dar do Teu Filho, Senhor, na cruz por cada um de nós, Pai. O Senhor hoje nos recebe diante da Tua face, então eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, e que a Tua destra seja sobre a vida e a casa de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Coloque as Tuas mãos na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos vão em paz. Tenham uma noite abençoada de descanso. Tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Encerrado. Amém.